Vamos iniciar a nossa quarta aula, na nossa matéria de análise de João. E bem, irmãos, na última aula nós estudamos o prólogo do livro de João. O prólogo de João, ele vai do capítulo 1, dos versículos de 1 a 18. Eu expliquei a vocês que o prólogo de João, ele traz ali os principais temas que serão abordados com mais amplitude durante o Evangelho de João. Nós vimos que o prólogo de João, ele é dividido em 4 partes que mostram relações distintas do Logos. Você tem a relação do Logos com Deus, a relação do Logos com a criação, a relação do Logos com a revelação e a relação do Logos com a sua encarnação. E nós vimos que cada uma dessas estrofes apresenta as diferentes temáticas que serão abordadas no livro de João, no Evangelho de João. Você tem, em primeiro lugar, a temática da divindade de Jesus. Em segundo lugar, você tem a temática da superioridade de Jesus, da preexistência de Jesus e da sua superioridade sobre a criação e as criaturas. Você também tem a temática dos dualismos, dos diversos dualismos do livro de João. Você tem o dualismo da luz com as trevas. Jesus é aquele que traz a luz para uma humanidade em trevas. Você também tem o dualismo do verdadeiro, ou seja, do verdadeiro no sentido de que Jesus é o pleno cumprimento de uma outra realidade. Ok? Você também tem a ideia do mundo como sendo a esfera caída em que vive a humanidade. Você também tem a inserção da temática da vinda de Jesus ao mundo e ele sendo rejeitado pelos judeus e sendo recebidos por poucos. Também você tem a temática do testemunho de João Batista como sendo aquele que trouxe o testemunho, mas que outros também serão colocados futuramente como testemunhas de Jesus. Você tem a temática do novo nascimento que vem por meio da fé, a temática da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Enfim, nós temos aqui a inclusão das mais diversas temáticas que serão abordadas no próprio Evangelho de João, ok? Então isso é bem importante que você tenha em mente para que você possa entender agora o restante do livro de João. E bem, irmãos, como eu disse a vocês na apresentação da nossa matéria, nós não vamos poder continuar a nossa análise sucessivamente, senão nós teríamos que ter aqui mais ou menos 25 aulas, mais ou menos, e não é essa a ideia da nossa matéria, que é apenas dar a você condições de ler bem o Evangelho de João. Então a ideia é selecionar alguns textos que são cruciais para a sua compreensão da mensagem do Evangelho de João. Então agora nós vamos pular do capítulo 1, dos versículos de 1 a 18, até o capítulo 2, pois o capítulo 2, ele traz ali não só o primeiro sinal de Jesus, como também um dos textos centrais para a teologia de João, que é a questão de Jesus com o templo. Nesse espaço, do versículo 19 do capítulo 1 até o final do capítulo 1, você tem ali uma pequena discussão entre os estudiosos se a gente deveria incluir aquilo no prólogo ou já como preparação para o livro dos sinais. Eu entendo essa segunda posição, porque no capítulo 1, do 19 até o final do capítulo 1, o que você tem ali, irmãos, é uma preparação de João para o livro dos sinais. Você tem ali a transição do ministério de João Batista para Jesus, e você nota claramente essa ideia de transmissão, onde João Batista aponta para Jesus, onde os discípulos deixam João Batista para seguir a Jesus,
onde João Batista dá testemunho de quem Jesus é, como você também tem ali o desenvolvimento da temática sobre o que é crer em Jesus, o que é ser um discípulo de Jesus, no encontro de Jesus com os seus discípulos, seus primeiros discípulos, ok? Então, entendendo o que se passa do capítulo 1, versículo 19, até o final do capítulo 1, nós vamos agora analisar o capítulo 2 do Evangelho de João. O primeiro sinal em Caná da Galileia e também a relação de Jesus com o templo. Então, vamos lá começar a estudar este assunto. Ok, irmãos, então veja aí, nós vamos estudar João capítulo 2, que trata então do primeiro sinal de Jesus e da purificação do templo. Antes de nós entrarmos no capítulo 2 propriamente dito, eu gostaria de introduzir vocês ao livro dos sinais, ou seja, a essa parte que vai do capítulo 2 até o capítulo 12. Visto que nós não vamos poder estudar todos os sinais e todos os relatos, todos os textos desta sessão, eu gostaria de pelo menos dar a você uma compreensão geral dessa parte do Evangelho de João, para que você possa então, quando você for ler, você ir entendendo o que está sendo feito ali pelo apóstolo João. Este livro dos sinais, irmãos, ele é a utilização de relatos históricos para apresentar a pessoa de Jesus. Então, o livro dos sinais, ele gira em torno de uma série de sinais, de 7 ou 8, dependendo do que você considera como sinal, de uma série de sinais desde o capítulo 2 até o capítulo 12, ok? Dentre estes sinais você tem a transformação da água em vinho, a cura do servo do centurião, você tem a multiplicação de pães e peixes, a cura do homem que estava enfermo lá no tanque em Jerusalém. Você também tem Jesus andando por sobre as águas. Você também tem no capítulo 8, no capítulo 9, a cura daquele cego de nascença. E você tem então aquele sinal transitório entre o livro dos sinais e o livro da glória, que é a ressurreição de Lázaro, ok? Então isso é o livro dos sinais, porque são textos que giram em torno de sinais. Isso não quer dizer que tudo o que será nesse texto será de sinais, mas que a ênfase neste livro serão alguns sinais feitos pelo Senhor Jesus Cristo. Porém, estes sinais são mesclados com conversas que o Senhor Jesus Cristo teve, com diálogos que o Senhor Jesus Cristo teve, e que Jesus utiliza esse diálogo para ensinar sobre a sua pessoa, e estes diálogos são especificamente escolhidos por João para nos ensinar alguma verdade já colocada no prólogo, como, por exemplo, Jesus como sendo o verdadeiro cumprimento de algo do Antigo Testamento. Então, aqui nesse livro dos sinais, irmãos, é diferente do texto a partir do capítulo 13, certo? A partir do capítulo 13, você vai ter uma narrativa histórica cronológica, uma sequência de fatos, especialmente lá na parte da paixão de Cristo, porque você tem ali uma sequência lógica da última semana do Senhor Jesus. No livro dos sinais, o apóstolo João ele não vai estar tão preocupado assim em uma série subsequente de fatos. Ele vai pegar eventos que favorecem o seu ensino, os temas que ele quer ensinar. Ou seja, ele vai selecionar eventos que favorecem um tópico com o qual ele quer
lidar, certo? Que vocês vão ver quais tópicos são estes. Por exemplo, então, deixe-me exemplificar isso por meio deste pequeno gráfico. Do capítulo 2 até o capítulo 4, o apóstolo João, ele vai lidar com as instituições judaicas, com as principais instituições da religião judaica. Você tem no capítulo 2 a instituição do casamento, era algo que os judeus valorizavam bastante, e o casamento era associado à chegada do Messias. Você também tem, em segundo lugar, no capítulo 2 também, a instituição do templo, que também era associado à chegada do Messias. Ok? Então, o livro de Ezequiel mostra que o Messias iria ter uma ampla atividade no templo. Então, o casamento representa a chegada do Messias, o templo também é uma representação do Messias. No capítulo 3, você tem ali Jesus lidando com um mestre em Israel. E o Messias também é associado como aquele que ensina todas as coisas, como um grande mestre, um rabi. E você também tem no capítulo 4 a figura de um poço da água viva, certo? Então Jacó, ele deu aquele poço, e o Messias, ele é um poço que faz jorrar água viva, uma água que nunca acaba. Então você pode notar que há uma sequência de 4 instituições, certo? Que cada uma dessas instituições é utilizada para demonstrar que o Messias chegou, para mostrar para os judeus que aquilo que era dito a respeito da chegada do Messias está acontecendo. O Messias está em um casamento, o Messias está em um templo, o Messias está com o mestre de Israel, o Messias está em um poço. No casamento, o Messias mostra que ele é superior a essa instituição. No templo, o Messias mostra que ele é superior ao templo. Com o mestre, ele demonstra que ele é superior a este mestre de Israel. E ao poço, ele demonstra que ele é superior àquele poço da mulher samaritana. Então, note que você tem aqui 4 tópicos que João quer abordar, e ele escolhe, então, 4 eventos para abordar este tópico. Então, veja, ele está ensinando aqui teologia, certo? Ele está ensinando, querendo mostrar para os seus leitores que o Messias chegou. O Messias, ele veio à Terra em cumprimento das expectativas do Antigo Testamento. E então, a partir do capítulo 5 até o capítulo 10, você tem agora não mais instituições judaicas, mas você tem aqui festivais judaicos ou datas especiais dos judeus. Você tem, por exemplo, o sábado, que é o assunto central do capítulo 5, onde a cura daquele homem que estava no tanque lá em Jerusalém, certo? Vai levantar a temática do relacionamento de Jesus com o sábado, mostrando que Jesus, ele é superior ao sábado, que Jesus, ele não precisa do sábado, ok? Então, Jesus, ele é superior a essa festa do sábado. Também no capítulo 6 ali vai girar em torno da Páscoa, ok? Mostrando ali que Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é superior a este festival da Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal, ele é superior a este festival. Dos capítulos 7 a 9, você tem aqui a festa dos tabernáculos, e em vários momentos Jesus vai mostrar que ele é a água,
ele é superior, aquele que tem sede, vem até ele dará de beber da água da vida. Ou seja, aquele ritual da festa do tabernáculo, de lembrar da água derramada no deserto, o Senhor Jesus Cristo é superior a isso. E também aquelas luzes que eram acendidas na festa dos tabernáculos, o Senhor Jesus Cristo é superior a isso. E no capítulo 10 você tem a festividade do Hanukkah. Jesus é superior também a esta festividade. Agora, por que João está fazendo isso? Porque são todas festivais, tudo isso são festivais típicos da religião judaica, que sem o templo elas começaram a perder o seu sentido. A religião judaica começou a se desfazer. E João então está agora dizendo que Jesus é a religião, que tudo aquilo que fazia parte da tradição judaica do Antigo Testamento agora é substituído pela chegada do Messias. O Messias chegou, capítulos de 2 a 4, e agora ele é a nossa religião. Porém, irmãos, durante a sua narrativa, nos capítulos 5, 6, até o capítulo 10, pois no capítulo 11 você tem uma transição ali, Jesus ressuscitando, ok? Então ali você tem um sinal transicional, onde ele vai agora mostrar o sinal máximo da ressurreição de Lázaro, que também traz a máxima rejeição do Messias, e que isso vai então conduzir para a futura ressurreição do Messias. Mas durante toda essa narrativa, você tem João abordando todas essas temáticas, de Jesus como a luz que dissipa as trevas, de Jesus como o verdadeiro pão, a verdadeira água, a verdadeira luz, de Jesus como sendo rejeitado pelo seu povo e aceito pelos de fora de Israel, de Jesus gerando controvérsia no meio do povo. Então você tem a abordagem de todas essas temáticas que nós vamos certamente comentar alguma coisa durante as nossas aulas, ok? Então, basicamente, o que eu quero que você entenda é esse esquema dos capítulos de 2 a 10. Os 4 primeiros capítulos, 2, 3 e 4, os 3 primeiros capítulos dessa parte lidam com 4 instituições judaicas para mostrar que o Messias chegou. E então os capítulos de 5 a 10 lidam com as 4 festas principais judaicas para mostrar que esse Messias, ele é a nossa religião, ele é a religião agora providenciada por Deus aos judeus, ok? Então, isso é importantíssimo que você entenda a respeito do livro dos Sinais. Agora eu quero comentar com vocês o capítulo 2 do Evangelho de João, visto que o capítulo 2 ele serve de... é um capítulo essencial para a temática do Evangelho de João e para que você entenda estes 4 temas aqui das instituições judaicas. Então, em primeiro lugar, eu quero ver com vocês a questão do milagre em Caná da Galileia. Em primeiro lugar, irmãos, é importante que você entenda aqui o contexto histórico, certo? O texto diz que houve um casamento em Caná da Galileia, e Caná ficava ao sul da região da Galileia. E os casamentos naquela época, irmãos, eles demoravam basicamente 7 dias, isso dependendo da renda da família. Isso daqui, visto que o vinho só foi acabar no último dia, então era uma família de muita renda, então você imagina um casamento de 7 dias. Agora, por que os casamentos eram de 7 dias? Para que as pessoas pudessem chegar, visto que naquela época não tinha avião, não tinha automóvel. Então, para que desse condições de mais e mais pessoas poderem desfrutar daquela festa. E o texto nos conta que o vinho havia acabado.
isso representaria uma extrema vergonha, que muito embora os casamentos durassem 7 dias, era algo que poderia prejudicar grandemente as relações sociais do noivo com o restante da sociedade, porque aquilo era uma tremenda demonstração de falta de consideração do noivo por causa ou por parte da sociedade, certo? E visto que o Senhor Jesus Cristo resolveu esse problema, quase que certamente, então, o que você tem aqui foi um imprevisto. Então, o vinho acabou, ocorreu aqui um imprevisto. E então, Maria, mãe de Jesus, chega para ele e diz para ele que o vinho acabou. Jesus, então, entende a intenção de Maria. Quando ele diz mulher, ele está aqui utilizando uma expressão comum de sua época para designar respeito por uma pessoa mais velha. Então Jesus diz: o que tenho eu contigo? E a ideia dessa expressão é: eu não sou mais teu filho, eu não tenho mais o dever de te obedecer. É essa a ideia. Eu agora sou independente, eu não sou agora subserviente a você. Porém, o Senhor Jesus entende a intenção de Maria quando ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, Maria queria que naquele momento Jesus expressasse toda a sua glória messiânica, que agora ele mostrasse que ele era o Messias. Mas Jesus sabia que o momento de mostrar isso era apenas depois da sua morte e ressurreição. Por isso é que ele diz: não é chegada a minha hora. Mas é por isso também que, muito embora ele diga não é chegada a minha hora, ele realiza o milagre. Por quê? Ele realiza o milagre, mas aquela realização não é a expressão da sua glória messiânica como Maria queria que ele expressasse. Então, ele está querendo aqui ser gracioso com o pessoal da festa, gracioso com sua mãe, mas não suprindo a expectativa errada de Maria naquele momento. Então, o texto nos diz, a história é bem conhecida, que Jesus transformou a água em vinho, e então o mestre Sala provou e ficou realmente impressionado com aquilo. Agora, qual é o significado original disso daqui? Ou seja, o que João quer ensinar aqui? João aqui, irmãos, ele está utilizando duas imagens dentro da instituição do casamento que eram amplamente associadas à chegada do Messias. No Antigo Testamento, a chegada do Messias é colocada como um casamento, é quando o noivo vai se encontrar com a noiva. Mas também a chegada do Messias também é predita como sendo um tempo de abundância de vinho. Então você tem aqui João colocando Jesus em um casamento, e que neste casamento há vinho em abundância. E o que João então quer ensinar? Que o Messias chegou a era messiânica, chegou a era que os judeus esperavam do casamento do Messias com o seu povo, e que essa época é uma época de abundância de vinho. Então é basicamente essa a ideia, esse é o significado desse texto, o significado da chegada do Messias à luz de duas imagens colocadas no Antigo Testamento a respeito do casamento e do vinho. Então Jesus, ele é aquele que é superior ao casamento, porque ele salva aquela festa do casamento, aquela instituição do casamento, e ele traz abundância de vinho. O que isso pode ser aplicado em nossas vidas? Isso poderia ser aplicado de diversas maneiras. Você tem aqui, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo como tendo prontidão em nos servir. Então, a chegada de Jesus mostra que Deus está pronto, que o Senhor Jesus Cristo está pronto
para nos servir, ele sente prazer em nos servir, certo? Isso mostra também, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo valoriza a instituição do casamento. Ele aprova o casamento, ele ama o casamento, tanto é que ele faz de tudo para que aquele casamento tenha um final feliz, pelo menos ali em relação àquela festa. A grande lição, irmãos, que João quer nos deixar aqui é: saiba que o Messias chegou, a salvação já chegou neste mundo, e que esta salvação é um tempo de abundância, que estar com o Messias é ter abundância de vida. É como o próprio Senhor Jesus vai dizer mais à frente, que ele veio para dar vida e vida em abundância. É essa a ideia. Ok? Então, é isso que João quer ensinar com esse milagre em Caná. Por fim, você tem também a questão do templo. E qual é o contexto histórico aqui? O texto nos diz, a partir do versículo 13, que estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus então foi para Jerusalém. Na época da Páscoa, irmãos, era uma época em que Jerusalém ficava cheia de pessoas vindas tanto da nação de Israel quanto de outros lugares do mundo. E as pessoas iam a Israel prioritariamente para realizar os seus sacrifícios. Isso produzia, então, duas oportunidades de mercado. A primeira oportunidade era o mercado de câmbio, porque as pessoas vinham com moedas diferentes de outros países e realizavam câmbio ali em Jerusalém. E você também tinha a oportunidade da venda de animais para a realização de sacrifícios. Então, o que o texto nos diz é que Jesus encontrou os que vendiam bois, ovelhas, pombas e cambistas assentados. Então você vê aqui a presença desses dois mercados. Só, irmãos, que certamente aqui você não tinha um simples mercado, certo? Porque a Bíblia ela não proíbe o mercado. O que você tinha aqui era a mercantilização da religião. O que você tinha ali era a Páscoa ou o templo como sendo utilizado para proveito pessoal, para a satisfação pessoal. Você tinha ali um desvirtuamento da casa de Deus. Então é isso que diz no versículo 16. Não façam da casa de meu pai casa de negócio. Então ali estava tendo uma desvirtuação de uma casa de adoração a Deus para ser uma casa de negócio. E então o Senhor Jesus Cristo diz: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Irmãos, essa declaração de Jesus, você precisa entender essa declaração como se você fosse um judeu na época de João lendo isso daqui. Jesus está mandando destruir o santuário por causa daquele desvirtuamento. Ou seja, Jesus está emitindo juízo sobre aquele santuário, sobre aquelas pessoas. O que os judeus, lendo isso, lá por volta do ano 70, eles entenderiam a mensagem aqui. Deus destruiu o templo porque o templo foi desvirtuado. Israel se desviou de Deus, estava usando o templo para negócio próprio. Mas em 3 dias o reconstruirei. Ou seja, muito embora o templo foi destruído, ele foi restaurado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso gerou uma crítica, porque aquele templo demorou mais de 40 anos para ser erguido, certo? Mais de 18 mil pessoas para ser erguido. Então, qual é o significado original aqui? O que é que João está querendo ensinar? Que o templo foi destruído e substituído por Jesus.
que a religião judaica ela foi desvirtuada e destruída. Mas agora Deus providenciou uma nova religião que é centrada em Jesus. Que aquela religião centrada no templo, ela foi destruída porque ela foi desvirtuada. E a nova religião surgiu centrada em Jesus. Que a casa de Deus, que a presença de Deus, que a adoração a Deus agora, ela deve ser feita por intermédio de Jesus e não mais por intermédio de um templo material. Ok? Então, isso se aplica, irmãos, de uma maneira muito clara a nós hoje. Que é o quê? Não podemos desvirtuar o propósito da nossa religião e do nosso culto. A religião não deve ser meio de negócio, meio de satisfação de seus interesses pessoais. Então, se você é pastor e está me ouvindo, tome muito cuidado de você transformar o seu ministério em um projeto pessoal, em um simples projeto pessoal, um projeto de construção de um grande negócio ou de uma grande atividade. Então, a religião, a adoração a Deus, ela deve ser centrada em Jesus para a celebração do Pai, para a glorificação de Deus, ok? Então, assim como Deus destruiu aquele templo por meio dos romanos, mas reergueu Jesus como sendo o nosso templo para nossa adoração a Deus, então Ele também pode destruir o seu templo, não o seu templo físico, mas a sua religiosidade. Ele pode destruir você porque você está desvirtuando o propósito da religião, o propósito da adoração a Deus para os seus propósitos pessoais. Então, capítulo 2 do Evangelho de João, ele estabelece o alicerce para tudo que vai ser dito a partir de agora. O Messias chegou e a chegada do Messias envolve o final da religião judaica e o início de uma nova religião. E isso vai gerar uma série de conflitos, que já vai começar no capítulo 3 com Nicodemos, que também vai se desenvolver no capítulo 4 com a mulher samaritana, e especialmente a partir do capítulo 5 com os judeus, ok? Então é isso, vamos encerrar aqui a nossa aula. Na próxima aula, então, nós continuamos o nosso estudo. Então fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês.